Salve, salve! Bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou querer compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência de morar fora do Brasil. Eu tô morando fora há 6 anos, sendo deles 5 anos em Barcelona e em 2014 um período em Dublin que eu vou contar rapidinho para vocês, tá? Para poder explicar um pouquinho sobre essa ideia de morar fora. Vale lembrar que se a gente juntar aqui 100 pessoas distintas, cada um vai ter uma visão, uma ideia e uma experiência para passar. Então não se baseie somente em um vídeo que eu estou gravando agora ou com a opinião de outras pessoas, porque é uma coisa muito particular, depende da maneira que você veio, com o tipo de visto que você veio, então cada um vai ter uma experiência distinta. A ideia aqui é só talvez encorajar quem está querendo vir ou poder passar às vezes um pouquinho mais de confiança, poder realmente dividir um pouquinho sobre como foi para mim, tá? Então, tudo começou mais ou menos em 2013, quando eu tive uma ideia de poder fazer um intercâmbio para estudar inglês. E aí eu comecei a pesquisar cidades e possibilidades e me deparei com Dublin, que na época era a cidade mais fácil de ir em relação a preço e em relação a se conseguir o visto. E acabei optando por ir. Pesquisei bastante, vi muitos vídeos na época na internet sobre Dublin, sobre a cidade, como que funcionava. Mas, como eu estou dizendo, a experiência de cada um é muito particular. Então, quando eu cheguei lá em Dublin, logo que eu desci no aeroporto, não foi aquela primeira visão, assim, não foi aquele amor à primeira vista, não deu aquele frio na barriga de que, uau, eu não fiquei completamente deslumbrado. E eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado para nenhum outro país. Então, na verdade foi isso. Eu cheguei lá, não me deparei com um lugar que realmente me agradou 100% em relação à cidade, à cultura, à maneira de ser. Para mim é uma cidade muito pequena. Eu não vou entrar muito sobre a questão de Dublin, tem muitos vídeos na internet hoje, mas assim, para mim foi uma questão de que eu achei muito pequena a cidade, não me adaptei muito com a questão da cultura. O clima chove muito, mas não foi nem tanto isso que me incomodou. Foi mais essa questão do ambiente em si. Mas claro, já estava pago o curso, tudo é válido, todas as experiências se dá para tirar um proveito, então aproveitei para estudar o inglês, para aprender, me deu uma base muito boa e claro, me serviu para conhecer Barcelona, porque eu vim de férias no período que tinha acabado as minhas aulas e foi quando eu conheci Barcelona. E Barcelona, assim, foi um amor à primeira vista. Logo que eu desci aqui, eu fiquei realmente deslumbrado com a cidade. Fiquei realmente encantado com a questão do clima, da praia, da infraestrutura, todos esses aspectos. Então aí vai a primeira dica. Se você tem a ideia de sair do Brasil, seja para ir morar onde for, em qualquer região do planeta, se você tiver a oportunidade de antes ir conhecer, eu sei que passagem aérea é cara, mas se você tiver a oportunidade de ir para passar uma semana, 2 dias, 3 dias que seja, claro que você não vai conseguir ter uma visão geral de como é ter uma vida ali, mas pelo menos você vai conseguir ter essa sensação de ver a cidade com seus olhos, porque uma coisa é ver através de um vídeo ou de uma experiência de uma outra pessoa, outra coisa é você pisar no lugar, respirar o ar. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria isso. Se você tiver a oportunidade, vá antes, conheça a cidade que você está pretendendo mudar, porque realmente é uma escolha, é uma renúncia, você vai estar deixando para trás muita coisa, às vezes tem que vender casa, carro, deixar emprego, e pode acontecer isso, de você chegar no lugar e não ser realmente aquilo que você imaginava ou aquilo que te contavam que era. Então vale muito a pena você ir antes, conhece o lugar, passa que seja 3, 4 dias, pelo menos vai te dar uma noção inicial de que tá, eu posso morar aqui, realmente é isso que eu estava pensando sobre a cidade. É óbvio que depois que você começa o dia a dia, vai mudando e óbvio que toda aquela coisa linda, algumas coisas você começa a ver depois os pontos negativos, mas pelo menos para você ter uma certeza de que não é uma decisão completamente errada, para você não se frustrar logo de cara. Então foi isso, a gente foi para Dublin em 2014, eu e minha noiva, e a ideia inicial era ficar 1 ano, como a gente não gostou, não foi aquilo que a gente esperava, nós acabamos voltando em 6 meses, 7 meses para o Brasil, mas chegando no Brasil começou aquela vontade de morar fora, estava grande ainda, não tinha sido suficiente e eu já via que não estava me encaixando mais ali onde eu estava. Não pela questão do Brasil, eu sou brasileiro e sempre vou ser, amo meu país,
mas pela questão de que eu queria ter essa experiência, eu queria morar fora, eu já não estava me identificando muito com algumas coisas do Brasil. Então, comecei a pesquisar e realmente estava muito difícil encontrar algum lugar onde eu pudesse ir morar de uma maneira legal, né, com visto estando legal. Eu queria ir já de uma maneira legal. Não estou criticando quem vá ilegal, mas eu queria, é uma coisa pessoal, estar legal onde eu estivesse. Então eu comecei a pesquisar e realmente era muito difícil e sempre me deparava com Dublin como a possibilidade de voltar para a Europa. A Austrália era muito caro, Estados Unidos também, os vistos eram muito pequenos. E a gente começou a olhar um pouquinho sobre a Espanha, mas a Espanha era muito complicado, preços e enfim. E aí foi onde entrou a minha noiva, Pietra, que ela começou a pesquisar, porque ela não queria voltar de maneira nenhuma para Dublin, porque se é para mim, se eu não tinha gostado, ela é ao quadrado. E aí ela encontrou uma possibilidade da Espanha, que eu vou falar depois num próximo vídeo sobre tipos de vistos para vir morar legalmente na Espanha, tá? Mas ela encontrou uma possibilidade que nós tínhamos de vir legal e de adquirir a nacionalidade espanhola depois de 2 anos de residência, porque a Espanha permite isso. Como a Espanha tem um acordo com os países ibero-americanos, e o Brasil se enquadra nisso, se você mora aqui legalmente por 2 anos, você, como brasileiro, você tem direito a aplicar para a nacionalidade espanhola, tá? Tem que fazer uma série de provas, umas coisas, mas você tem direito a pedir a nacionalidade espanhola por residência, passado 2 anos, ou 1 ano se você for neto, que é o meu caso, eu sou neto de espanhol, minha família por parte de mãe é toda espanhola, então tá aí mais um dos motivos da gente ter vindo, além de ter, claro, gostado. E um outro visto, um outro ponto, 1 ano também se você for casado com um espanhol. Mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Acabamos pesquisando e vimos uma maneira de vir legal para a Espanha, para Barcelona, e viemos em 2015 para cá. Vai parecer um pouco mais do mesmo, se vocês pesquisarem vídeos sobre imigração, todo mundo fala isso, mas realmente é essa questão, você chega e você se depara com a barreira da língua, com a barreira cultural, apesar de que o espanhol não é uma língua muito distinta do Brasil, do português, comparado se você vai para um lugar que fale uma língua completamente distinta, como o inglês ou enfim, a que seja. Então você já tem uma vantagem de chegar aqui e já conseguir entender um pouco melhor, compreender, você não chega completamente do zero. E eu me dei conta que é muito mais fácil para a gente entender eles falando com a gente do que eles nos entenderem. Você vê que realmente aquela ideia que a gente tem, que o espanhol é fácil de falar, eu vou me virar bem. Quando você chega aqui e precisa começar a resolver coisas burocráticas, temas de prefeitura e essas coisas, você vê que realmente você tem que estudar. Então é isso, se você tem uma ideia de mudar para um país, vá com a cabeça aberta e com a mente aberta de saber que se você quer estar naquele lugar, você tem que se inserir na cultura, tem que aprender a língua. Quanto mais integrado você tiver, mais confiança você tiver no idioma, melhor vai ser a sua adaptação. Então é isso, o primeiro choque é da língua, é da cultura, é da questão de você estar realmente numa cidade aqui, nós não conhecíamos ninguém, nós chegamos realmente sem conhecer ninguém. Então você fica ali se questionando o primeiro ano, se você tomou a decisão certa ou não, se realmente é isso que você quer para sua vida. Não é fácil, realmente não é um conto de fadas. Claro, se você já vem com um trabalho, se você muda já com uma estrutura, que não foi o nosso caso, por isso que eu falei que é pessoal e particular, mas ainda assim sempre vai ter essa questão de seus amigos, sua família, sua cultura estar em outro lugar. Então, realmente é como começar do zero. Você passa como é um recém-nascido que está aprendendo a viver de novo. Eu vou gravar vídeos depois sobre curiosidades, sobre diferenças. A ideia de hoje é comentar um pouquinho sobre isso. Então, o que eu queria dizer para vocês? Se tiver a possibilidade de você mudar para onde quer que seja de uma forma legal, tendo um visto, é muito mais fácil de você iniciar a sua vida, é muito mais fácil de você se inserir, se integrar. Não estou criticando e nem estou dizendo que não vá ilegal, não é isso. Eu vejo que aquela questão que se existia antigamente, que o imigrante que estava aqui sem documento, sem ter um visto, conseguia trabalho, aqueles subempregos que eles chamam, que é trabalho na cozinha, limpando prato, até isso está complicado hoje na Europa, eu acredito que no mundo, mas falando de Europa, hoje é muito difícil de se contratar pessoas sem ter nenhum tipo de documento, sem você estar aqui de uma forma legal.
existem muitas multas que são aplicadas. Então, assim, se você vem ilegal, além de todo o choque cultural, toda a barreira da língua, toda a adaptação, você ainda vai passar por um período complicado de questão de conseguir arrumar um trabalho, de você realmente não ter muito aonde recorrer porque você não tem documento. Então, assim, se você puder buscar uma forma de vir legalmente, mas para onde for, se não for a Espanha, para qualquer lugar que você decidir, faça assim, que eu acredito que é muito mais fácil de você iniciar a sua vida. Então a ideia é essa, se estruture, venha de uma maneira programada, tenha uma reserva para aguentar o início, que é a parte mais difícil, porque você vai precisar fazer uma rede de contatos. Mesmo que você já venha de uma forma legal, ou que você tenha um passaporte europeu que te permite vir, ainda assim você está chegando num país onde você não conhece ninguém, não conhece nada, você vai estar iniciando realmente do zero. Então, já vem um pouco mais estruturado, vale a pena às vezes se esforçar um pouquinho mais, junta um dinheirinho, vem de uma maneira que você tenha uma tranquilidade para poder aguentar esse início que é um pouco mais difícil, para você não ter que vir e logo depois de passado 3, 4 meses você precisar retornar, tá? Então assim, eu vou abordar outros vídeos depois, explicar mais detalhado questões sobre como é o dia a dia, como que é a questão de trabalho, como que é a questão do idioma, isso eu vou falar tudo. Hoje a ideia era explicar um pouco sobre essa questão de vir, de como é mudar de um país, como que é essa dificuldade inicial, quais são as coisas que você vai enfrentar, tá legal? E é isso, gente, até um próximo vídeo, comenta alguma coisa que vocês achariam legal eu gravar, coisas que vocês teriam interesse em saber sobre Barcelona, ou sobre questões do Sei de Viagem, e aí eu tento gravar um vídeo falando sobre isso, tá bom? Valeu, muito obrigado, até uma próxima. Valeu!